Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, mais uma vez atrasado aqui na parada diária, pode lançar meu nome aí, mandar FATD, mas esse final tá complicado para mim por questões profissionais, enfim, não vem ao caso, mas eu só dando uma satisfação a vocês. Na sexta-feira a gente tem prova, né? Eu tenho certeza de que a grande maioria, se não todos, vão ser muito exitosos. Trabalhamos para isso, né? E nesse nosso último encontro aqui, né, nós vamos falar de processo penal militar. Daquela mesma forma, fazendo aquelas questões, depois a gente comenta e destaca os pontos relativos ao assunto que tiver em pauta, tá bom? Então, daquela mesma forma, eu mandei agora, um pouco antes de vir para cá, mandei o material, falei com a Mari aqui, ela vai disponibilizar para vocês, tá bom? E é isso. Vamos lá, primeira questão. Valeu. Vamos lá, pessoal. Aquela parte mais genérica, né, do Código de Processo Penal Militar. E a letra A nos diz que o processo penal militar é regido pelo Código Penal Militar em tempo de paz, porém, em regra, em tempo de guerra, observe-se o código próprio alheio a ele. Começo de conversa, Código de Processo Penal Militar jamais pode ser regulado pelo Código Penal Militar. Tá? Só por aí você já pode descartar essa letra A. Tá? O Código de Processo Penal Militar, ele rege o processo penal militar tanto em tempo de paz como em tempo de guerra. Existem disposições específicas para os dois casos. A lei de processo penal militar deve ser interpretada no sentido literal de suas expressões. Exatamente isso que está lá no nosso artigo 2º do Código de Processo Penal Militar. A interpretação ela é literal na medida do possível, né? Sabe disso. Os casos omissos nesse código serão supridos pela jurisprudência, mas não pela analogia. Negativo. A analogia, ela é fonte, sim, do direito processual. O que é analogia? É você aplicar
disposições que sejam relativas a casos análogos, regidas por outra legislação. D. As normas desse código aplicam-se a partir da sua vigência, exceto nos processos pendentes. Negativo. A Lei de Processo Penal Militar aplica-se de logo, desde a sua vigência, tanto nos processos que começarão, quanto nos processos pendentes. Lembrando que se preservam os atos praticados anteriormente. Tá? Letra E. Olha aí a pegadinha, Rodney. Olha aí a pegadinha, Gilvan. O inquérito policial militar é a apuração sumária de fato que, nos termos legais, configure crime militar e de sua autoria. Tem o caráter de instrução provisória, cuja finalidade principal é administrar elementos necessários à propositura da ação. Da ação o quê? Civil? Não, da ação penal. Veja que a alternativa, ela traz tudo certinho, só muda uma palavra e não por acaso a última palavra, ok? Então, o erro está aí nessa última palavrinha. Atenção, hein, gente, para não errar por bobagem, tá? Saber a matéria e ali no corre-corre, né? Então, vamos lá. Quanto ao inquérito policial militar, marque a alternativa correta. Vamos lá, gente. IPM é um assunto que eu acredito que vai estar na prova de vocês. Se eu fosse examinador, não teria outra coisa, né? O restante está um pouco longe da atuação que vocês terão como QEL. São efetivamente instrutórios da ação penal os exames, perícias e avaliações realizados regularmente no curso do inquérito por peritos idôneos, prescindindo de obediências formalidades, haja visto seu caráter informal. Mais uma vez, a alternativa ela vem trazendo as coisas certinhas e lá pelo meio final desanda. Não. De fato, são efetivamente instrutórios da ação penal os exames, perícias e avaliações realizados regularmente no curso do inquérito por peritos idôneos. Ou seja, você não repete isso lá na frente, tá? Agora, tem que obedecer às formalidades. E o caráter não é informal, ok?
B. Quanto aos modos possíveis para iniciar-se o inquérito, há casos em que se inicia de ofício e há outros a pedido, não sendo o Ministério Público legitimado para solicitar, porquanto se violaria a paridade de armas. De fato, o inquérito se inicia por portaria, por requisição do Ministério Público, pelo auto de prisão em flagrante, e o Ministério Público pode sim requisitar a instauração de inquérito, tá? Por isso, está errado nos termos do artigo 10 do Código de Processo Penal. O inquérito policial militar pode ser iniciado por decisão do Superior Tribunal Militar. Ó, tá aí, eu trouxe isso, tá, gente? Eu trouxe isso. Isso está no Código de Processo Penal Militar. Isso está lá, tá? Caiu em desuso, mas está lá. Eu quis botar isso aqui para dizer a vocês o seguinte: nas questões que são disposição expressa de lei, nós não vamos brigar com a prova. Não vamos brigar com a prova. Tanto o Código Penal Militar quanto o Código de Processo Penal Militar, eles são anteriores à Constituição. Tá? Tem muita coisa que caiu em desuso, mas está lá. Então, sendo uma pergunta sobre está lá, não está lá, se está, você vai marcar e pronto. Ok? D. Tendo o infrator posto superior ou igual ao do comandante, diretor ou chefe de órgão ou serviço em cujo âmbito de jurisdição militar haja ocorrido infração penal, será feita a comunicação do fato à autoridade inferior competente. Ó, mais uma letrinha, tudo bem que aqui, né, está na massa do sangue de vocês, ninguém, um superior não vai comunicar ao inferior uma situação dessa, mas está lá. Uma letrinha, uma palavrinha só, tá? E letra E. Se a infração penal não for evidentemente de natureza militar, comunicará o fato à autoridade policial competente a quem fará apresentar o infrator. Em se tratando de civil, menor de 21 anos, a apresentação será feita ao juiz de menores. Ó, menor de 18, não menor de 21. Menor de 21 não se fala mais isso aí desde 2001, tá? 2002, tá? Com o novo Código Civil. Questão 3, mais uma vez sobre IPM, vamos lá. Vamos lá, gente.
Mais disposições sobre IPM. O escrivão prestará compromisso de manter o sigilo do inquérito. De fato, o escrivão, ele presta um compromisso, tá? Está lá no artigo 11, parágrafo único, né, de bem cumprir o seu dever, manter o sigilo. B. O encarregado do inquérito não poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, vulgo reconstituição, desde que esta não contrarie a moralidade, a ordem pública, nem atente contra a hierarquia ou a disciplina militar. Aí, esse não é que está tornando a alternativa equivocada. Ele poderá sim, tá? Somente o não aí que está errado. C. O encarregado do inquérito não poderá solicitar do procurador-geral a indicação do procurador que lhe dê assistência. Pode sim, pode, lembrando sempre, tá, gente, que eu falei isso quando a gente viu essa matéria, o procurador, o promotor da justiça militar, ele não é auxiliar do encarregado, muito pelo contrário. Quando fala aqui assistência, é no sentido de observar, de supervisionar, tá? D. Será encarregado do inquérito, sempre que possível, oficial de posto não superior ao de capitão ou de capitão-tenente. Também redigida de forma sedutora, mas é justamente o contrário, não inferior, né? Ou seja, sempre que possível, oficial superior, ou seja, posto superior a capitão ou capitão-tenente. D. O inquérito é ostensivo. Não, o inquérito não é ostensivo, ele é sigiloso. Lembrando sempre que esse sigilo não se aplica ao advogado, desde que não haja diligências em curso, tá? O inquérito ele é restrito a quem tem interesse nele, diferente do processo que é público, que é ostensivo nesse sentido. 4. Mais inquérito policial militar. Valeu. Vamos lá, gente. O encarregado do inquérito poderá manter incomunicável o indiciado que estiver legalmente preso por 3 dias no mínimo. Aqui, essa alternativa está errada.
porque o artigo 17 fala 3 dias no máximo. É mais uma disposição que está no CPP, essa detenção por até 3 dias, tá? Mas que não caiu em desuso por conta da Constituição Federal, mas está no CPPM. Tá? Então eu estou trazendo isso para chamar a atenção de vocês. O raciocínio de vocês aqui tem que ser literal. Se a pergunta é sobre o que está escrito, é o que está escrito. Não, numa prova de marcar que nos exige esse tipo de avaliação, não temos espaço para discutir, né, questões constitucionais, tá bom? Sempre lembrando que você vai ler o enunciado da questão. Segundo o Código de Processo Penal Militar, e aí, meu amigo, claro que nós faríamos o recurso de qualquer forma, tá? Mas para garantir, você vai pelo que está escrito. B. O indiciado poderá ficar detido apenas sem flagrante delito. Não. Não. Nós sabemos que os crimes propriamente militares, existe ainda a possibilidade não só em flagrante, não só por decisão judicial, mas também por determinação administrativa, ou seja, do inquérito, do comandante, enfim. Tá? A Constituição diz que, salvo nos crimes propriamente militares, ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. C. O indiciado poderá ficar detido por até 30 dias durante as investigações policiais. É o que está no artigo 18, tá? E aqui não é incomunicável, nada disso. Ficar preso por decisão judicial, por decisão administrativa, ok? Está lá do 18. D. As testemunhas e o indiciado, exceto o caso de urgência inadiável que constará da respectiva assentada, devem ser ouvidos durante o dia, em período que medeia entre as 6 e as 18 horas. Tá? O problema aí é só o final ali, tá? Ali tá 6 e na lei está 7. Tá? Ah, mas aí é muita filigrana, muita pegadinha, aquela coisa, né, gente? Treino difícil, jogo fácil. E letra E. O inquérito deverá terminar dentro de 30 dias, se o indiciado estiver preso, contado esse prazo a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 40 dias, quando o indiciado estiver solto, contados a partir da data em que se instaurar o inquérito. Onde é que está o erro aí? O erro está nos 30, que não são 30, são 20. Prazo para conclusão do inquérito, 20 dias. E se não concluir em 20 dias, é uma irregularidade que não causa nulidade. Mas pode ensejar a soltura se o indiciado estiver preso. Ok? 5. Mais IPM na veia. Vamos lá. Valeu.
Vamos lá, gente. Letra A. O inquérito será encerrado com minucioso relatório em que o seu encarregado mencionará as diligências feitas, as pessoas ouvidas e os resultados obtidos, com indicação do dia, hora e lugar onde ocorreu o fato delituoso. Em conclusão, dirá se há infração disciplinar a punir ou indício de crime, pronunciando-se, neste último caso, justificadamente, sobre a conveniência da prisão preventiva do indiciado. É justamente o que consta do artigo 22 do Código de Processo Penal Militar. B. Os autos do inquérito não serão remetidos ao auditor da circunscrição judiciária militar onde ocorreu a infração penal. Olha ali mais uma vez o não, tornando a proposição falsa. Tá? Eles serão remetidos. C. A autoridade militar não poderá mandar arquivar os autos de inquérito, exceto se pela inexistência de crime ou inimputabilidade do indiciado. Olha, nunca, em hipótese alguma, o encarregado pode determinar o arquivamento do inquérito. O arquivamento do inquérito depende de decisão judicial. E não é só do inquérito policial militar não, tá? Do inquérito comum também, do Código de Processo Penal Comum. Se ele é instaurado, ele não pode ser arquivado senão por decisão judicial, após pronunciamento do Ministério Público. Então, seja qual for o caso, ele não pode ser arquivado. Veja que o artigo 24 ainda diz embora, ou seja, ainda que entenda-se que não houve crime, entenda-se que o acusado não pode ser responsabilizado, investigado, né, indiciado. Ele não pode mandar arquivar. D. O arquivamento de inquérito obsta a instauração de outros, se novas provas aparecerem em relação ao fato, ao indiciado ou à terceira pessoa. Não. Não. Veja, instaurou o inquérito, não achou quem foi que praticou aquele fato, ou não sabe especificamente como foi o fato, enfim. Aí arquiva-se por determinação judicial, tá? Mas se lá na frente chegar à conclusão de que foi fulano ou beltrano, instaura-se novamente, ou até desarquiva-se aquele, a depender da circunstância. Mas esse arquivamento aí é sempre temporário, ok? Letra E. Nesse caso, né, de não ter encontrado quem foi que praticou o fato, aí ele é condicional. Letra E. Quando o fato e sua autoria já estiverem esclarecidos por documentos ou provas materiais, o inquérito não poderá ser dispensado. Está errado porque uma das características do inquérito policial militar é que ele é dispensável à propositura da ação penal militar. Se houver a caracterização da infração em outros documentos, o Ministério Público pode oferecer denúncia sem que exista um IPM. Ok? Quanto à ação penal militar e seu exercício, marque a alternativa incorreta. Valeu!
Vamos lá, gente. Lembrando que, mais uma vez eu vou dizer isso, não quero ver ninguém perdendo ponto com isso, pelo amor de Deus. Pediu a incorreta, pediu a errada, você circula, bota uma seta, tá? Lembrem que a cabeça de vocês vai estar quente, essas questões vêm lá no final, vocês já vão ter passado por português, vocês já vão ter passado por geografia, história, regulamento de administração do Exército, RD, é um bocado de coisa. Acho que RD nem cai, né? Um bocado de coisa vão estar com a cabeça quente. Não vacila com isso. Letra A. A ação penal é pública e somente pode ser promovida por denúncia do Ministério Público Militar. Verdade. Verdade. Não existe ação penal de iniciativa privada no Código de Processo Penal Militar, exceto a ação penal subsidiária por disposição constitucional. No Código de Processo Penal Militar não existe. No processo penal militar, fora do Código, tá? Existe por determinação constitucional uma hipótese. Letra B. A denúncia deve ser apresentada sempre que houver prova de fato que em tese constitua crime e indícios de autoria. Sim, é isso daí. Está correto, é o que diz o artigo 30 e os requisitos da denúncia estão no 77. C. Apresentada a denúncia, o Ministério Público Militar poderá desistir da ação penal. Não. O Ministério Público não pode desistir da ação nem do recurso que haja interposto. É o princípio da indisponibilidade da ação penal. Ele pode até não oferecer, se entender que não existem os requisitos, mas uma vez oferecido, ele não pode desistir. Letra D. Qualquer pessoa no exercício, ou seja, é alternativa C, tá, gente? Qualquer pessoa no exercício do direito de representação poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, dando-lhe informações sobre fato que constitua crime militar e sua autoria, indicando-lhe os elementos de convicção. Sim, tá? Não é ação penal privada, mas apenas informações ao Ministério Público. Letra E. As informações, se escritas, deverão estar devidamente autenticadas. Se verbais, serão tomadas por termo perante o juiz, a pedido do órgão do Ministério Público e na presença deste. Isso daqui está correto também, é para que se tenha a seriedade, né, gente, no levantamento de informações, para que não seja uma coisa leviana, ok? Questão 7. Ó, quanto ao CPPM, assinale a alternativa correta. Valeu.
Vamos lá? Letra A. O direito de ação é exercido pelo juiz como representante da lei e fiscal da sua execução, e o de defesa pelo acusado, cabendo ao Ministério Público exercer o poder de jurisdição em nome do Estado. Onde é que está o erro aqui? Está trocado aí juiz com Ministério Público. Ok? B. O processo inicia-se com citação do acusado, efetiva-se com recebimento da denúncia pelo juiz e extingue-se no momento em que a sentença definitiva se torna irrecorrível. Quer resolva o mérito, quer não. Onde é que está o erro aqui? Claro que o recebimento da denúncia é momento anterior à citação. Então essas fases também se encontram invertidas aí. Ok? C. A denúncia sempre conterá a qualificação do ofendido, designação da pessoa jurídica ou instituição prejudicada ou atingida. Tá? Cuidado com esse sempre, tá, gente? Dificilmente em direito você vai ver uma coisa sempre, né? Muito difícil. Desconfie. D. O rol de testemunhas poderá ser dispensado se o Ministério Público dispuser de prova documental suficiente para oferecer a denúncia. O rol de testemunhas da denúncia, tá? Isto é verdade. O rol de testemunhas é um dos requisitos lá do artigo 77, mas ele no parágrafo único vai dizer que se ele tiver como provar fora da prova testemunhal, não precisa. Ela não vai ser rejeitada por causa disso, tá? Agora, isso não impede que a defesa role as testemunhas dela. Letra E. A denúncia será recebida pelo juiz se o fato narrado não constituir evidentemente crime da competência da Justiça Militar. Claro que se não for da competência da Justiça Militar, ele não vai receber a denúncia. Ok? 8. Valeu. Vamos lá, gente. Mais uma vez, eu não vou cansar de falar isso para vocês. Viu incorreta, por favor, destaque. Letra A. A denúncia conterá a designação do juiz a que se dirigir. Sim, é logo no cabeçalho. Excelentíssimo senhor juiz federal da Justiça Militar da União, da primeira circunscrição, da primeira auditoria da 11ª circunscrição judiciária militar. E por aí vai. Ok? B.
A denúncia conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. Ok, exatamente isso. O fato tem que estar bem narrado, muito embora a qualificação do sujeito não precise estar completa, precisa apenas ser identificado. C. A denúncia conterá as razões de convicção ou presunção da delinquência. Sim, sim. D. A denúncia conterá o rol das testemunhas em número superior a 6, com a indicação da sua profissão e residência, e o das informantes com a mesma indicação. Está faltando aí um não, número não superior a 6. E letra E. O rol de testemunhas poderá ser dispensado se o Ministério Público dispuser de prova documental suficiente para oferecer a denúncia. Sim. Já vimos isso, né? Tiago, o indiciado pode sim ter vista dos autos, exceto das diligências que estiverem em andamento. Exemplo, se está tendo interceptação telefônica, né, você faz aquilo em apartado e ele não vai ter acesso, porque senão você frustra a diligência. Tudo que está documentado nos autos, isto é facultado à defesa do indiciado. Juntou nos autos do inquérito, ele pode ter vista. Inclusive, esse é o teor da súmula vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal. Questão 9, falando ainda de denúncia. Valeu. Vamos lá? Denúncia, né? Falando de denúncia. Letra A. A denúncia não será recebida pelo juiz se o fato narrado constituir evidentemente crime da competência da Justiça Militar. Ó, jogo de palavra, tá? A denúncia não será recebida se o fato narrado evidentemente não constituir crime da competência da Justiça Militar. B. A denúncia não será recebida pelo juiz se ainda não estiver extinta a punibilidade. Ao contrário, ela não será recebida se estiver extinta a punibilidade. C. A denúncia não será recebida pelo juiz se for manifesta a incompetência do juízo ou a ilegitimidade do acusador. Exatamente isso aí, tá?
Se não for um crime da competência da Justiça Militar, ou se não for o Ministério Público a oferecer a denúncia. D. No caso de legitimidade do acusador, a rejeição da denúncia obstará o exercício da ação penal. Negativo. É só encaminhar para o juízo competente. Aí lá prossegue-se com a ação penal. Letra E. No caso de competência do juiz, este determinará a remessa do processo ao juiz competente. Não, é no caso da incompetência. Ok? Questão 10. Valeu. Letra A. A denúncia deverá ser oferecida se o acusado estiver preso dentro do prazo de 5 dias, contados da data do recebimento dos autos para aquele fim, e dentro do prazo de 15 dias se o acusado estiver solto. O auditor deverá manifestar-se sobre a denúncia dentro do prazo de 20 dias. Começa bem, tá? Começa bem e só no final troca 15 por 20, tá? Deixa eu ver aqui. Para Raimundo, daqui a pouco a gente vê, só terminar essa, tá bom? B. O prazo para o oferecimento da denúncia poderá, por despacho do juiz, ser prorrogado por 3 vezes sobre o prazo normal, ou por 4 vezes em caso excepcional e se o acusado não estiver preso. Não. Onde é que está o erro aí? Não é triplo e quádruplo, é dobro e triplo. Ok? C. Sempre que, no curso do processo, o Ministério Público necessitar de maiores esclarecimentos, de documentos complementares ou de novos elementos de convicção, poderá requisitá-los diretamente de qualquer autoridade militar ou civil em condições de os fornecer ou requerer ao juiz que os requisite. Sim, exatamente isso. Inclusive, atualmente, os juízes não estão nem fazendo isso. Tá? Requisite você. Letra D. A extinção da punibilidade não poderá ser reconhecida e declarada em qualquer fase do processo. Não, pode sim, qualquer fase do processo. Por exemplo, prescrição. Letra E. No caso de morte, será declarada a extinção da punibilidade sem a certidão de óbito do acusado. Não, tem que ter a certidão de óbito. Ah, professor, mas o cara... a gente viu que ele estava no avião ali, caiu, morreu, explodiu tudo.
Aí então você não tem corpo, você tem a certidão de óbito por determinação judicial, expede-se ela. Tá? Vamos lá, Raimundo, vamos ver aqui. Raimundo, o juiz togado é o auditor. O conselho ele é composto por 5. Um civil, que é o juiz togado, juiz federal da Justiça Militar da União, antigo juiz auditor, e 4 militares. São 5, sempre 5. Conselho especial, conselho permanente. Ok? Não pode ser par não, porque se der empate, você já pensou? Sempre favoreceria o acusado, né? 11. Quanto ao foro militar, marque a alternativa incorreta. Valeu. Vamos lá, gente. Mais uma vez, olha a incorreta aí. O foro militar é especial e, inclusive, nos crimes dolosos contra a vida praticados contra civil, aí ele está sujeito, em tempos de paz, os militares em situação de atividade e os assemelhados na mesma situação. Qual é o problema aí? O problema aí é que crime doloso praticado contra a vida de civil, em regra, não é da competência da Justiça Militar. Né? Vai ser naquelas situações que nós já vimos lá no artigo 9º do Código Penal Militar, por exemplo, se for praticado no contexto de uma GLO. B. O foro militar é especial e a ele está sujeito em tempo de paz nos crimes funcionais contra a administração pública ou contra a administração da justiça militar, os auditores, os membros do Ministério Público, os advogados de ofício, os funcionários da Justiça Militar. Sim, nós sabemos, aliás, não é, que a Justiça Militar da União pode julgar civil. E lembrando que o juiz auditor, atual juiz federal da Justiça Militar da União, e o promotor da Justiça Militar são civis. C. O foro militar se estenderá aos militares da reserva, aos reformados e aos civis, nos crimes contra a segurança nacional ou contra as instituições militares, como tais definidas em lei. Perfeitamente. Artigo 82, parágrafo 1º. D. Nos crimes dolosos contra a vida, praticado contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial à Justiça Comum. Sim, né? E letra E.
Considera-se assemelhado funcionário efetivo ou não dos Ministérios da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica submetidos a preceito de disciplina militar em virtude de lei ou regulamento. Sim, esse é o conceito de assemelhado, muito embora essa figura não exista nos dias atuais. Nada impede que lá na frente ela venha a existir. Ok? Questão 12. Valeu. Vamos lá? Os peritos intérpretes serão de nomeação do juiz, com intervenção das partes. Não, sem intervenção das partes. Tá? O juiz, eles são de livre nomeação do juiz. Nada impede que a parte suscite alguma suspeição ou impedimento do perito intérprete, mas a nomeação, ela é prerrogativa do juiz. B. Os peritos ou intérpretes serão nomeados obrigatoriamente dentre oficiais da ativa, atendida a especialidade. Não, é preferencialmente, não necessariamente. Vocês sabem, né? Tem muito sargento que é perito. C. O encargo de perito ou intérprete pode ser recusado, salvo motivo relevante que o nomeado justificará para apreciação do juiz. Não pode ser recusado. Ok? D. No caso de recusa irrelevante, o juiz poderá aplicar multa correspondente ao mínimo de 3 dias de vencimentos, se o nomeado estiver fixo por exercício de função. Ou, se isto não acontecer, arbitrá-lo em quantia que irá de 1/10 à metade do maior salário mínimo do país. Errado. No caso de recusa irrelevante, o juiz poderá aplicar multa correspondente até 3 dias de vencimento se o nomeado estiver fixo por exercício de função. Ou, se isso não acontecer, arbitrá-lo em quantia que irá de 1/10 à metade do... Qual é o erro aqui? Peraí. Não, no mínimo, né? É até 3 dias, deixa eu ver. Não, tem um errinho aqui, tá, gente? Tiago, eu acho que não é isso. Até 3 dias. Até 3 dias é máximo. E aqui na alternativa está mínimo. Isso aí, Ironi.
Mas ficou um pouco confuso aqui, tá? Perdão. Letra E. No caso de não comparecimento do perito sem justa causa, o juiz poderá determinar sua apresentação, oficiando para esse fim a autoridade militar ou civil competente, quando se tratar de oficial ou de funcionário público. É o que está no artigo 51. 13. Valeu. Vamos lá? Olha ela aí de novo, hein? A incorreta. Não poderão ser peritos ou intérpretes que estiverem sujeitos à interdição que os inabilite para o exercício de função pública. Certo, né, gente? Certo. Se não pode exercer função pública, não pode ser perito. B. Não poderão, tá errado aí, não poderão ser peritos ou intérpretes os que tiverem prestado depoimento no processo ou opinado anteriormente sobre o objeto da perícia. Claro, porque senão vai gerar uma tendência. C. Não poderão ser peritos ou intérpretes os que não tiverem habilitação ou idoneidade para o seu desempenho. Isso. Não poderão ser peritos ou intérpretes os menores de 21 anos. Exatamente. Tá? É o que está escrito lá. Letra E. Nenhuma das alternativas anteriores, visto que são casos de possibilidade para atuarem como peritos. Essa está errada porque decorre, né? Decorre das outras estarem corretas. 14, vamos falar de menagem. Valeu.
Vamos lá? A homenagem poderá ser concedida pelo juiz nos crimes cujo máximo da pena privativa de liberdade não exceda 2 anos, tendo-se, porém, atenção à natureza do crime e os antecedentes do acusado. Né? Onde é que está o erro? 4 anos. Tá? Não exceda 4 anos. B. A homenagem a militar poderá efetuar-se no lugar em que residia quando ocorreu o crime, ou seja, sede do juízo que estiver apurando, ou atendido o seu posto de graduação, em quartel, navio, acampamento ou estabelecimento ou sede de órgão militar. A homenagem civil será no lugar da sede do juízo ou em lugar sujeito à administração militar, se assim entender necessário a autoridade que a conceder. É isso aí, artigo 264. C. O Ministério Público será ouvido previamente sobre a concessão da homenagem, devendo emitir parecer no prazo de 5 dias. Negativo. 3 dias. D. O insubmisso terá o quartel por homenagem, ok? Não prescindindo de decisão judicial, podendo, entretanto, ser cassada pela autoridade militar por conveniência da disciplina. Ó, aqui, jogo de palavra, tá? O artigo 266, o insubmisso terá o quartel por homenagem, independentemente de decisão judicial. Quando você diz não prescindindo, você está dizendo que precisa de decisão judicial. Independentemente, está dizendo que não precisa. Ok? Letra E. Ao reincidente se considerar homenagem. Ok? Errado. O reincidente não pode ter o benefício da homenagem. Valeu. Vamos lá, gente. Mais uma incorreta. Eu estou fazendo isso porque nas provas anteriores eu vi que nós temos a incidência de questões nesse formato, tá? Vamos lá. Deserção, né? Processo dos crimes de deserção. Consumado o crime de deserção, nos casos previstos na Lei Penal Militar, o comandante da unidade ou autoridade correspondente ou ainda autoridade superior fará lavrar o respectivo termo,
imediatamente, que poderá ser impressa do datilografado, sendo por ele assinado e por 2 testemunhas idôneas, além do militar incumbido da lavratura. É isso aí, artigo 451. B. A contagem dos dias de ausência para efeito da lavratura do termo de deserção iniciar-se-á a 1 hora do dia seguinte àquele em que for verificada a falta injustificada do militar. Errado, a 0 hora, tá? O Gilvan identificou aí. C. O termo de deserção tem um caráter de instrução provisória e destina-se a fornecer os elementos necessários à propositura da ação penal, sujeitando, desde logo, o desertor à prisão. Ok, artigo 452. Letra D. O desertor que não for julgado dentro de 60 dias, a contar do dia de sua apresentação voluntária ou captura, será posto em liberdade, salvo se tiver dado causa ao retardamento do processo. Isso aí. Ok? E letra E. Transcorrido o prazo para consumar-se o crime de deserção, o comandante da unidade ou autoridade correspondente ou ainda autoridade superior fará lavrar o termo de deserção circunstanciadamente, inclusive com a qualificação do desertor, assinando com 2 testemunhas idôneas, publicando-se em boletim ou documento equivalente o termo de deserção, acompanhado da parte de ausência. Dicção do artigo 454. 16. Valeu. Vamos lá, gente. Deserção. Vamos continuar. O oficial desertor será agregado, exceto se apresentar-se ao capturado até decisão transitada em julgado. Ele será agregado sim, tá? Não tem esse exceto aí não. Oficial, lembrando que oficial é diferente de praça sem estabilidade. B. Feita a publicação, a autoridade militar remeterá em 3 dias o termo de deserção à auditoria competente, juntamente com a parte de ausência, o inventário do material permanente da Fazenda Nacional e as cópias do boletim ou o documento equivalente dos assentamentos do desertor. Onde é que está o erro aí? Em seguida, feita a publicação, a autoridade militar remeterá em 3 dias o termo de deserção, juntamente com a parte de ausência, e em seguida, tá?
Besteira, mas... Letra C. Recebido o termo de deserção e demais peças, o juiz auditor mandará autuá-los e dar vista do processo por 3 dias ao procurador, podendo esse requerer o arquivamento ou o que for de direito, ou oferecer denúncia, se não a formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das diligências requeridas. O erro aí está no prazo, 5 dias e não 3. Letra D. Recebida a denúncia, o juiz auditor determinará que seja aguardada a captura ou apresentação voluntária do desertor. Correto. 454, parágrafo 4º. E letra E. Apresentando-se ou sendo capturado o desertor, a autoridade militar fará comunicação ao juiz auditor com a informação sobre a data e o lugar onde o mesmo se apresentou ou foi capturado, além de quaisquer outras circunstâncias concernentes ao fato. Antes disso, procederá o juiz auditor ao sorteio e convocação do Conselho Especial de Justiça, expendido o mandado de citação do acusado para ser processado e julgado. Nesse mandado será transcrita a denúncia, né? Não é antes disso, é em seguida. 17. Vamos lá. Vamos lá? Reunido o Conselho Especial de Justiça, presente o procurador, o defensor e o acusado, o presidente ordenará a leitura da denúncia, seguinte o interrogatório do acusado, ouvindo-se na ocasião as testemunhas arroladas pelo Ministério Público. A defesa poderá oferecer prova documental e requerer inquirição de testemunhas até o número de 3, que serão arrolados dentro do prazo de 3 dias e ouvidas dentro do prazo de 5 dias, prorrogável até o dobro pelo Conselho, ouvido o Ministério Público. É a letra do parágrafo 1º do artigo 455. B. Fim do interrogatório e, se nada for requerido ou determinado, ou fim da inquirição das testemunhas arroladas pelas partes e realizadas as diligências ordenadas, o presidente do Conselho dará a palavra às partes para sustentação oral, pelo prazo máximo de 20 minutos, podendo haver réplica e tréplica, por tempo não excedente a 15 minutos para cada uma delas, passando o Conselho ao julgamento, observando-se o rito prescrito neste artigo. Está errado por conta do tempo. 30, depois 15.
C. O termo de deserção tem um caráter de instrução provisória e destina-se a fornecer os elementos necessários à propositura da ação penal, sujeitando desde logo o desertor à prisão. Sim, precisamente isso que está no artigo 452. D. A contagem dos dias de ausência para efeito da lavratura do termo de deserção iniciar-se a 0 hora do dia seguinte àquele que for verificada a falta injustificada do militar. Sim. 451, parágrafo 1º. Questão 18. Vamos lá? Letra A. Decorrido o prazo para se configurar a deserção, consumar, né? O comandante da subunidade ou autoridade correspondente encaminhará ao comandante ou chefe competente uma parte acompanhada do inventário. É isso aí. Tá? Parte da deserção. 456, parágrafo 2º. B. 24 horas depois de iniciada a contagem dos dias de ausência de uma praça, o comandante da respectiva subunidade ou autoridade competente encaminhará a parte de ausência ao comandante ou chefe da respectiva organização, que mandará inventariar o material permanente da Fazenda Nacional, deixado ou extraviado pelo ausente, com assistência de 5 testemunhas idôneas. Apenas 2 e não 5. C. Consumada a deserção de praça especial ou praça com estabilidade, ela será imediatamente excluída do serviço ativo. Negativo. Não será excluída necessariamente, não. Quem é excluído é praça sem estabilidade. D. Recebidos do comandante da unidade ou da autoridade competente o termo de deserção e a cópia do boletim ou o documento equivalente que o publicou, acompanhados dos demais atos lavrados dos assentamentos, o juiz auditor mandará autuá-los da vista do processo por 7 dias ao procurador. Negativo, 5 dias. Questão 19.
Vamos lá? O desertor sem estabilidade que se apresentar ou for capturado deverá submeter a inspeção de saúde e, quando julgado apto para o serviço militar, será reincluído. É isso aí. Letra A. Ó, praça sem estabilidade. Excluído, ser capturado é inspeção de saúde, reinclusão para ser processado. Diferente da oficial e praça com estabilidade, que é agregado. B. Reincluída a praça especial, a praça sem estabilidade ou procedida a reversão da praça estável, o comandante da unidade providenciará com urgência, sob pena de responsabilidade, a remessa à auditoria de cópia do ato de reinclusão ou do ato de reversão. O juiz auditor determinará sua juntada aos autos e deles dará vista por 3 dias ao procurador, que requererá o arquivamento ou o que for de direito, ou oferecerá denúncia, se nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das diligências requeridas. Tá? O prazo é de 5 dias e não de 3. C. A defesa poderá oferecer prova documental e requerer inquirição de testemunhas até o número de 5, que serão arroladas dentro do prazo de 3 dias e ouvidas dentro de 5 dias, prorrogáveis até o dobro pelo Conselho, ouvido o Ministério Público. Tá? Até o número de 3. No processo de deserção ele é mais simplificado. Letra D. Feita a leitura do processo, o presidente do Conselho dará palavra às partes para sustentação oral pelo prazo mínimo de 30 minutos, podendo haver réplica e tréplica por tempo não excedente a 15 minutos. Prazo máximo de 30. Se o mínimo fosse 30, o máximo seria quanto? Já pensou? Deixar lá falando o dia todo. Ó, esse material já está, vamos até a 30 aí, eu acho. Provavelmente já está disponibilizado a vocês. Ok, gente? Eu acho que fizemos a seleção aí do que eu entendo mais provável de ser explorado. Acho que nós estamos bem preparados para essa prova, tá? Tenho certeza que não apenas nessa nossa parte, mas o curso como um todo, da seriedade do pessoal e o interesse de vocês. E eu tenho certeza que vocês vão ter êxito. Lembrem de ter atenção, de reler, porque se for por conteúdo, vocês vão conseguir. Evitem, diminuam a chance de perder ponto por alguma desatenção, alguma coisa. Bom, a gente depois vai fazer a correção da prova, vocês vão ter acesso. E qualquer coisa que precisem, nós estamos à disposição. Tá bom, gente? Muito sucesso nessa prova, na carreira e na vida. Um grande abraço a todos.